Se me permite falar um pouquinho, né, desse processo de diagnóstico que às vezes é tão complicado, né? Porque às vezes é atraso na fala, procura um fonoaudiólogo, né? Tá com dificuldade na alimentação, não se alimenta, procura um terapeuta ocupacional. Certo. Aí a gente precisa pensar, né? Quando a gente começa a perceber algum sinal em crianças pequenas, muitas vezes, como eu já trabalhei em escola, trabalho ainda, mas não como psicóloga escolar, mas quando eu trabalhava, né, como psicóloga escolar, o grupo 2, que é o grupo dos menorzinhos, sempre foi o meu maior olhar, grupo 2 e 3. Por quê? Muitas vezes, a escola que percebe algo diferente na criança e sinaliza para a família que profissionais adequados para que seja feito esse diagnóstico. A família às vezes reluta, é difícil para a família, porque nunca percebeu nada, né? Ou é assim mesmo, porque meu marido era assim, porque eu era assim, né? E a escola, por estar ali, né, com um olhar diferenciado, já começa a perceber sinais em crianças bem pequenininhas. Então, eu fazia questão de estar atenta, né, a essas turminhas menores, justamente para, né, o quanto antes a gente começar a perceber sinais, a gente fazer esse encaminhamento para um profissional especializado. Aí eu pergunto, que profissional seria esse? Neuropediatra ou psiquiatra infantil, em primeiro lugar. Não adianta a gente levar no pediatra, o pediatra ele vai avaliar, vai ter uma luz, mas ele não vai fazer um diagnóstico, né? É importante a gente pensar que tem profissionais especializados nisso. Então, eu vou levar no neurologista? Não, eu vou levar no neuropediatra. O olhar do neuropediatra é completamente diferente do neurologista, né? Então, é importante a gente saber qual profissional primeiro buscar, né? Para que seja feito esse diagnóstico precoce. Mas, às vezes, não só para fazer um diagnóstico. Se eu percebi no meu filho, no meu sobrinho, né, em alguma criança que eu convivo, algum sinal que está me deixando com a pulga atrás da orelha, né, eu preciso buscar o pediatra, pelo menos, porque é a primeira pessoa que está ali, né, um profissional que a gente confia. E conversa, né? Fala, olha, eu tô percebendo que na hora que eu amamento não olha para mim, não tá, né, entrando naquela fase de interação, tem algumas coisas diferentes, né? O pediatra avalia, caso ele ache necessário, ele encaminha para um neuropediatra ou um psiquiatra infantil, não somente para buscar um diagnóstico, né? Eu digo que, assim, diagnóstico é importante? Mas nesse momento o que menos importa é um diagnóstico. Por que buscar um psiquiatra infantil ou um neuropediatra? Para indicar qual tratamento, quais terapias, né, que o seu filho, essa criança precisa fazer, direcionar a família, né, no caminho, no percurso que ela vai fazer com essa criança. Porque, assim, quando é comum a gente receber um diagnóstico, a família recebe o diagnóstico e aí vai para o Google, para o Instagram, para o Facebook, ela pesquisa milhões de coisas, né? E aí isso dá um nó na cabeça. Então é importante a gente ser direcionado por um profissional que a gente confie, né? Porque a gente não pode esquecer que a gente está falando de uma criança. E por ser uma criança, a gente não vai quebrar ela em pedacinhos e cada um vai cuidar de uma parte, não. A gente precisa ter essa sensibilidade que a gente está cuidando de uma pessoa, né? Então eu não vou entupir meu filho de um monte de coisas, eu vou levar no neuropediatra, eu vou levar no pediatra, eu vou levar no monte de profissionais, e isso vai acabar afetando de certa forma, né, a criança. É importante ressaltar também que não existe um exame específico. Eu vou fazer um exame e vai dar que meu filho é autista. O diagnóstico do autismo é puramente clínico, né? Então, a gente, por buscar o neuropediatra, o neuropediatra, ele vai, além de observação, né, da criança na sala, no momento, é uma investigação minuciosa desde a gravidez.
né? Desde a gravidez se faz uma investigação minuciosa para ver como foi o desenvolvimento dessa criança. Geralmente eles pedem vídeos, eles pedem fotos de quando era bebê, para ter todo esse aparato, né, da criança, para ter esse diagnóstico, porque é um diagnóstico puramente clínico. Não adianta a gente pensar, né, que eu vou fazer uma ressonância do cérebro e não vai dar nada, que eu volto a dizer. O autismo não é uma doença. As crianças muitas vezes são perfeitas. Então, os exames vão estar perfeitos. Não vai dar nada. Então, é importante a gente saber que o diagnóstico é puramente clínico por um neuropediatra, né? E aí, também, muitas vezes, quando a criança já está em fase escolar, existem alguns questionários que os neuropediatras eles passam para os professores responderem, para os pais responderem, para que isso seja agregado ao olhar dele e à investigação dele. Porque é um diagnóstico puramente clínico, né? Como a gente falou, o autismo não tem cara, né? Mas ele nem parece que é autista. Né? Ele é uma criança normal, ele só funciona diferente, né? Então, essa questão do diagnóstico é importante a gente saber qual o direcionamento que a gente vai seguir para o tratamento adequado. Né? Que isso mesmo. Cláudio estava falando do diagnóstico do filho, né? Sim. É muito importante, né, as famílias saberem o que fazer, né, quando percebe esses sinais, que profissionais buscar, como você colocou a importância de ser um neuropediatra, né, ou psiquiatra infantil, porque eles vão indicar melhor, né, a melhor forma de tratar aquela criança. E essa questão de o autismo não é uma doença, né, não vai ter cura, não vai aparecer em exame nenhum, porque muitas vezes a pessoa acha que vou levar no médico, vai pedir um exame, vou fazer o exame, vai dar se é positivo ou negativo, né, se ele tem ou não tem tal transtorno, e não é bem assim. Isso depende muito de acompanhamento, né, é isso mesmo que você trouxe, né, Mariana? É a questão do acompanhamento daquela criança. Sim. E é importante a gente pensar também que assim, né? Mas a criança ela pode ter comorbidades, né? Comorbidades são algumas doenças, algumas vezes associadas, que não é que venha com autismo, mas, por exemplo, tem uma coisa que é bem comum na criança com autismo, que é questões intestinais, né? Ou prisão de ventre, ou uma diarreia, ou algo, né, da questão gástrica, que também hoje tem estudos, né, que depois eu falo um pouquinho do tratamento, não tenho competência, né, estudos para falar com propriedade sobre isso, mas por estar acompanhando algumas crianças que fazem as dietas, né, alimentares para a questão do autismo, a gente percebe que isso é uma comorbidade, né? Da questão gástrica da criança. É comum também quando a gente faz essa anamnese, perceber que bebês pequenininhos, muitas vezes, eles tiveram questões de possíveis alergias alimentares, né? Receberam leite artificial muito cedo, né? Que isso teve uma diarreia quando tinha 5 meses de vida, mas só foi daquela vez. Mas isso são coisas para a gente ir associando e juntando o quebra-cabeça, né? O símbolo do autismo, fazendo realmente uma montagem de quebra-cabeça para tentar entender como que essa criança funciona, o que é que pode estar por trás disso, né? Tudo isso são pecinhas a serem montadas, que é super válido a gente pensar na questão alimentar da criança, né? Porque hoje em dia a gente sabe que alguns alimentos são inflamatórios e por serem inflamatórios prejudicam, né, todo o funcionamento, né, do corpo. Então, é outro ponto que a gente pensa também na questão do tratamento, né? Quando a gente entra na questão do tratamento, a gente percebe que hoje em dia essa terapia alimentar, vamos dizer assim, é bem disseminada, né? Mas eu digo que assim, o tratamento tem um combo, o combo do autismo.
psicólogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo. São os 3 profissionais básicos em que geralmente os neuropediatras indicam, né? Ah, mas ele é muito agitado, ele precisa tomar medicação. Não vamos cair nessa agora, né? Medicação é algo com muito cuidado, que a gente precisa pensar, né? Tem a idade certa, tem a formatação certa, as terapias não estão funcionando, vamos ver se a medicação, né, avaliado por um médico, vai surtir efeito. Mas o combo é esse: fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, cada um na sua área, né, trabalhando a questão da socialização, do comportamento, né, da linguagem. E como eu falei, né, quando existem comportamentos, às vezes, muito agressivos, compulsivos, aí sim, o médico às vezes avalia, depende da idade da criança, o uso de medicação, né? Outra forma de tratamento, como eu falei, é a questão da alimentação, né? São os vilões, tem alguns vilões da alimentação infantil, da alimentação, né, como um todo, que a gente precisa estar atento. Em toda a minha atuação com autismo, todos os meus pacientes, eles têm questões alimentares, né? Alergias, problemas de pele com alguns alimentos, né? A família percebe, por exemplo, comeu tal coisa que não podia, ficou altamente agitado ou regrediu, né? Então, a questão da alimentação está completamente, hoje em dia, estudos mostram isso, associada, né, à questão do autismo, porque é como se, dizem, né, que os estudos dizem que o nosso intestino é como se fosse o nosso segundo cérebro. E quando ele inflama por conta da alimentação, isso vai reagir no seu corpo, né? O seu intestino inflamado, ele vai reagir no seu corpo com diversos sintomas, né? Então, muitos sintomas aparecem nas crianças em relação aos comportamentos, né? Então, é importante a gente estar atento também. Mas é um tratamento interdisciplinar, né? Não é só com um profissional, é um tratamento interdisciplinar, e quanto antes começar, melhor a possibilidade, né? Aumenta a possibilidade da criança ter uma vida funcional, uma qualidade de vida saudável, né? Sim. E aí, se Cláudio também quiser compartilhar a experiência dele com o tratamento de Kelson. Só um comentáriozinho, né? Sandra, ela colocou aí que não só para o autismo, mas também para outras deficiências, né, outras limitações que as crianças possam ter. Mas, na verdade, para todas as crianças, né, é importante o estímulo, quanto mais cedo, melhor, né? Quanto mais cedo a gente trabalhar com aquela criança, estimular, a depender da necessidade de cada um, né, isso é melhor. Mas para o autismo, né, a gente vê a gente sabe que é a melhor coisa, né? Não perder tempo. Cada vez mais a gente está buscando os profissionais adequados e estimular a criança sempre, né, desde pequenininha. Então, Cláudio, fale aí um pouco sobre o diagnóstico de Kelson, né? Fale mais um pouco sobre ele, o que você fez naquele momento, quando você já descobriu primeiro, depois para o médico também trouxe o diagnóstico, qual foi a sua reação, o que você procurou fazer. Fala aí para a gente, por favor. Ok. Eu vou começar com o diagnóstico. Bem, conforme eu havia dito no princípio, nós descobrimos por conta própria que o nosso filho era autismo e nós estávamos certos disso. Ele tinha 3 anos apenas e nós descobrimos que ele era autista. Como eu disse, eu sou angolano, veio de Angola, e o autismo é problema no mundo todo, não só em Angola. Profissionais de saúde, eu fiquei de boca aberta, é assim que se fala, boca aberta, pronto, é isso, fiquei assim, que até em França eles desconhecem o autismo, é algo totalmente desconhecido, e quanto mais Angola, então é complicado, quer dizer, eles nem diagnóstico de autismo passam, infelizmente, não sei se já começaram ontem, né? Algumas crianças são diagnosticadas
são diagnosticadas com autismo, mas raramente. Eu até a altura que eu saí de Angola, não conheci um profissional de saúde que passava, conforme vocês falam no Brasil, laudo médico, é isso? Laudo médico? Isso. É isso mesmo. Não, em Angola eu não conhecia. Não sei se depois da minha saída, não é, formou-se uma equipa para dar este laudo médico. Eu só sei que desde que nós tivemos, só sei que quando eu estava em Angola, nós não tínhamos isso. Bem, quando cheguei aqui em França, bem, eu também fiquei assim, fomos fazendo tratamento com a criança para poder tratar outras comorbidades que ele tinha, e de acordo com o comportamento que ele apresentava, uma pediatra perguntou-me: será que vocês não tiveram lá em Angola contato com um médico que disse que ele é autista? Eu disse: não, nós não tivemos, mais médica, não se preocupa, porque nós já sabemos que ele é autista. Ah, não, realmente eu confirmo que ele mesmo é autista. Bem, até aí tudo bem, é autista. Mas agora, o que está por trás do autismo, isso é que nenhum médico aqui em França ainda me explicou. Eu tive que pesquisar por conta própria o que a pessoa tem que fazer depois de receber o diagnóstico do autismo. Porque não é só dizer que a tua criança tem autismo e pronto, acabou por ali, vai para casa, dar de comer. Não, é uma série de coisas que você tem que fazer, que nós já falamos aqui, que vai fazer com que a criança com autismo se desenvolva, senão fica totalmente parado. Bem, agora, tocando ainda no assunto do diagnóstico, eu achei interessante a expressão da Maiana, que disse que quando a pessoa recebe o diagnóstico, passa do luto à luta. Achei interessante esta expressão, mas no meu caso não foi isso. Eu não achei surpresa nenhuma surpresa, porque, conforme já disse, o meu filho desde o princípio apresentou vários problemas, e eu tive, a minha esposa e eu, não é? A nossa família teve que lutar desde bem cedo com todos esses problemas. Deixa só assinalar aqui alguns. No princípio, nós começamos a ver que ele tinha refluxo. Todos os bebês têm refluxo, mas o refluxo dele já era fora do comum. Então, tivemos que viajar para um outro país e descobrimos mesmo que ele sofria de refluxo gastroesofágico, de modo que ele foi operado, tivemos que fazer uma laparoscopia de Nissen para poder fechar um pouco o esôfago, para que a comida não saísse do estômago e pudesse voltar para sair pela boca. E esse refluxo, por causa disso, ele tinha acidez metabólica, o que traz azia. Ele sentia muita comichão aqui, comichão, não sei qual é a palavra certa. Pronto, vocês entenderam. Azia mesmo. Mas antes dos 4 meses, ele contraiu hérnia inguinal, o testículo inflamava, e também contraiu catarata bilateral. Tivemos que operar tudo isso. Tinha raquitismo e a doença rara que aqui em França descobriram, e ele nasceu com essa doença, que chama-se em francês cutis, não, isso não é francês, isso deve ser italiano, cutis laxa autosomique dominant,
é uma doença que deixa a pele elástica. E eu fiz uma pesquisa e em português a sigla é CLAD. É uma doença do tecido conjuntivo caracterizado por uma pele elástica, enrugada e em excesso de dobras, que em alguns casos está associada a danos aos órgãos internos. Então essa é a doença que eu tenho atualmente, que já tinha. A doença do meu filho, quer dizer, a pele do meu filho é como se fosse uma pele de velho. Pele de velho. Então, com tantos problemas de saúde que ele tinha, o autismo para mim é um bônus. É um bônus. Então, mais uma doença, menos uma doença, para mim não foi assustador. E, por fim, descobri que, afinal de contas, o autismo também traz epilepsia. Pronto, fica assim. Não há problemas. Agora, tratamento. Qual tratamento aqui em França? Qual tratamento? Quer dizer, aqui em França, eles têm o sistema de saúde é de ponta, de primeira qualidade. Nisto eu não posso falar mal. Nós fomos bem atendidos, todo tipo de exame o Kelson fez. Mas agora, tratamento ligado mesmo com autismo, ainda não começamos. Tudo porque o Kelson está numa escola especializada, e nessa escola especializada ele vai encontrar todos os profissionais. Todos os profissionais. Se você não estiver nessa escola especializada, então praticamente não se faz nada com a criança com autismo. E como o número de autismo é grande em qualquer parte do mundo, não há vaga. Não há vaga. Nós estamos na lista de espera. Quando alguém atingir 18 anos e não precisar mais de ir para a escola, só assim que entra alguém. De modo que nós já estamos à espera 2 anos. Estamos na lista de espera durante 2 anos. Bem, então o que eu tenho feito? Eu próprio tenho me tornado o especialista dele. Né? Investigo, vou à internet, sou terapeuta ocupacional, sou fonoaudiólogo, sou também nutricionista. Quer dizer, eu torno-me versátil para que ele tenha, né, uma vida digna. E eu posso dizer que o meu filho, ele é campeão. Realmente. Depois de tudo isso que ele passou, ele ainda está em pé, ele é campeão. Por isso é que eu fiz a página do autismo, que nós já estamos com 12 mil seguidores que acompanham o desenvolvimento do Kelson e deixa maravilhado todo mundo. E eu incentivo as pessoas que têm filho com autismo para não abandonar as crianças. Fica aí, dá só de comer, como diziam alguns dos meus familiares, dá de comer, essa criança não vai à frente. Não, é mentira. É mentira. A criança com autismo, quando é bem acompanhada, né, vai muito longe. Eu estou no grupo de pessoas com autismo e é incrível, que autistas, de pessoas com autismo do tipo 2, né, do tipo 2 moderado, né, conseguiram formar-se. É incrível, tudo porque os pais apostaram seriamente na educação, nas terapias dessas crianças. Resultado, hoje, essas crianças, hoje adultos, são independentes. Tudo porque receberam um acompanhamento direto.